paz do Senhor. Estamos agora na terceira parte da série denominada A Hora de Lutar, o que a Bíblia diz sobre a guerra. E aí nós estamos narrando o artigo escrito por Norman Geisler. Então estamos aqui na continuidade do artigo, a segunda parte, falando sobre o cristão na guerra. Abre aspas. 2. Pacifismo. É errado participar da guerra. Os argumentos em prol do pacifismo podem ser divididos em dois grupos básicos, o bíblico e o social. Analisaremos apenas a argumentação bíblica. A guerra é sempre errada. Há muitos aspectos no argumento do pacifista cristão contra as guerras. Há várias premissas bíblicas por detrás de todos eles. Uma das premissas está no Pentateuco. Não matarás. Êxodo 20, versículo 13. A outra se encontra no Evangelho. Não resistais ao mal. Mateus 5, 39. 1. Matar é sempre errado. Para o pacifismo, há a convicção de que tirar a vida intencionalmente, especialmente na guerra, é básica e radicalmente errado. A proibição bíblica, não matarás, inclui a guerra. A guerra é assassinato em massa. Assassinato é assassinato, quer seja cometido dentro da própria sociedade ou contra homens de outra sociedade. Visto que esta conclusão, à primeira vista, é contrária aos muitos casos na Escritura, que em alguns casos ordena a guerra, os pacifistas cristãos devem dar uma explicação de por que a Bíblia, às vezes, ordena a guerra. Várias respostas têm sido dadas por diferentes pacifistas. Primeiramente, as guerras do Antigo Testamento, em que se representa Deus ordenando a guerra, não foram de modo alguma ordenadas por Deus. Representam um estado mais bárbaro da humanidade, em que as guerras eram justificadas ao ligar a elas sanções divinas. Esta opção parece rejeitar claramente a autoridade do Antigo Testamento, não sendo uma alternativa viável para um crente evangélico, uma vez que Jesus declarou a autoridade e a autenticidade do Antigo Testamento. Segundo ponto, outra explicação é que estas guerras eram sem igual, porque Israel estava agindo como instrumento teocrático nas mãos de Deus. Essas não eram realmente as guerras de Israel, mas sim as de Deus, conforme evidenciado pelos milagres que Deus operava para ganhá-las. Josué 6, 10, Salmo 44. E o terceiro argumento, finalmente, às vezes é argumentado que as guerras do Antigo Testamento não eram a perfeita vontade de Deus, mas sim somente sua vontade permissiva. Ou seja, Samuel recebe ordens de Deus para ungir Saul como rei, ainda que Deus não tivesse escolhido Saul para rei, mas sim Davi. 1 Samuel 10:1. Ou ainda, as guerras são ordenadas por Deus da mesma maneira que Moisés ordenou o divórcio. 2 pontos. Por causa da dureza dos corações dos homens. Mateus 19, versículo 8. Deus tem um caminho melhor, o da obediência e do amor. Deus poderia ter realizado seus propósitos em Israel e em Canaã, sem guerras. Se o povo tivesse sido mais obediente, nenhuma guerra é um mandamento de Deus em ocasião alguma. Deus ordena de forma clara e inequívoca: não matarás. Este mandamento aplica-se a todos os homens, amigos ou inimigos. Todos os homens são feitos à imagem de Deus. Assim sendo, seria pecado matá-los.
O Antigo Testamento ensina claramente que uma pessoa deve amar seus inimigos. Levítico 19, 18 e Levítico 34. Jesus reafirmou este ensino, dizendo: amais vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Mateus 5, 44. A guerra baseia-se no ódio e é intrinsecamente errada. Tirar a vida de alguém é contrário ao princípio do amor, sendo, portanto, uma atitude anticristã. Então, no primeiro argumento dos pacifistas é que não se pode matar. Agora, com referência ao segundo, que é resistir ao mal, abre aspas, Norman Geisler nos ensina assim, resistir, falando da tese do pacifismo, resistir ao mal é errado. Em conexão estreita com a primeira premissa básica do pacifismo, de que é errado matar, a outra. O mal nunca deve ser resistido com força física, mas sim com a força espiritual do amor. Jesus disse: não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Mateus 5, 39. Cristo também ensinou: e se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Mateus 5, 41. O cristão não deve retaliar nem pagar o mal com o mal. A vingança pertence a Deus. Deuteronômio 32, versículo 35. Paulo escreveu: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo assim, amontoarás brasa de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Romanos 12, carta aos Romanos 12, versículo 19 a 21. O cristão não deve tornar ninguém mal por mal. Se possível, quando estiver em vós, se possível, vírgula, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. O mesmo livro de Romanos, capítulo 12, mesmo capítulo, versículos 17 e 18. Acerca da declaração de Jesus, não cuideis porque vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada, Mateus 10, versículo 34, dizem os pacifistas que ela não pode ser usada para apoiar a guerra. Jesus, pois, ordenou a Deus: embainha a tua espada, porque todos que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Mateus 26, 52. Jesus não estava definindo o propósito do seu ministério, mas seu resultado. O efeito da lealdade a ele causaria divisão, porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra a sua mãe, e a nora contra a sua sogra. Mateus 10, 35. O efeito do ministério de Jesus é frequentemente dividir famílias como por uma espada. Evangelho de Lucas 12, 51 usa a palavra dissensão ao invés de espada, ainda que esta não seja a intenção da sua vinda. O pacifismo, fecha aspas, e vamos agora ao último parágrafo com referência à tese do pacifismo. Abre aspas. O pacifismo está comprometido com a premissa de que é essencialmente errado usar força física, pelo menos até ao ponto de tirar vidas, a fim de resistir ao mal. Isto não significa que o pacifista repudie toda a força. Ele apenas acredita na força maior do bem espiritual diante das forças do mal físico. Acreditam que não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século,
contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 12. Fecha aspas. E aí, irmão, aí concluímos nesse terceiro vídeo, né, a narrativa, né, do artigo do Norman Geisler sobre a questão do cristão participar ou não de guerras. Nós abordamos, né, já duas teses, vamos agora para a última, se Deus quiser. Deus nos abençoe a todos. Glória a Deus.